Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da série As Bem-aventuranças. Ao longo desta jornada, temos aprendido que Jesus não está descrevendo apenas comportamentos externos, mas as características daqueles que pertencem ao reino de Deus. Hoje meditaremos sobre uma das profundas declarações do Sermão do Monte. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mas o que significa ter um coração puro? E o que Jesus quis dizer quando afirmou que os limpos de coração verão a Deus? Vamos juntos descobrir? Quando a Bíblia fala sobre o coração, não está se referindo ao órgão físico. Nas Escrituras, o coração representa pensamentos, intenções, desejos, sentimentos e vontade. É o centro da vida espiritual do ser humano. Por isso, Salomão escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Deus não olha apenas para as ações externas. Ele vê aquilo que está escondido no interior. Ter um coração puro não significa alcançar a perfeição absoluta nesta vida, nem viver sem jamais cometer erros ou pecados. Se assim fosse, ninguém poderia ser considerado limpo diante de Deus. A pureza do coração de que Jesus fala não é a perfeição dos que nunca caem, mas a sinceridade dos que vivem em constante arrependimento e dependência da graça divina. Ter um coração puro significa possuir um coração íntegro, sem máscaras diante de Deus. É viver sem duplicidade espiritual, sem aparentar uma santidade exterior que não corresponde à realidade interior. É buscar a Deus não apenas com os lábios, mas com todo o ser. A pureza de coração está relacionada à sinceridade, à transparência e à integridade. É desejar agradar a Deus, mesmo quando ninguém está observando. É manter a mesma fidelidade no secreto que se demonstra em público. Os fariseus eram reconhecidos por sua religiosidade, por suas práticas externas e por sua aparência de santidade. Contudo, Jesus revelou que
por trás daquela aparência impecável, muitas vezes existiam orgulho, hipocrisia e dureza de coração. Por isso, ele declarou que eles limpavam o exterior do copo, mas o interior permanecia contaminado. A pureza que Deus procura não começa nas mãos, mas no coração. Não começa no comportamento exterior, mas nas intenções mais profundas da alma. As obras são importantes, mas elas devem ser o fruto de um coração transformado pela graça de Deus. Por essa razão, o Evangelho não é apenas uma mudança de hábitos ou de comportamento. É uma transformação interior, operada pelo Espírito Santo. Deus não deseja apenas reformar algumas atitudes, Ele deseja renovar completamente o coração do homem. Somente quando o coração é transformado, a vida exterior passa a refletir verdadeiramente a santidade, a justiça e o amor de Deus. Nenhum ser humano consegue purificar o próprio coração por suas próprias forças. A Bíblia declara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17 e o versículo 9. Por isso, a verdadeira pureza é obra da graça de Deus. Davi compreendeu essa verdade quando orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, versículo 10. A limpeza do coração acontece quando Deus transforma o pecador por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Uma das maiores advertências contidas nesta bem-aventurança é o perigo da aparência sem transformação. Jesus nos ensina que existe uma grande diferença entre parecer espiritual e ser verdadeiramente transformado por Deus. É impossível frequentar cultos regularmente, conhecer profundamente as doutrinas bíblicas, participar ativamente de ministérios, ocupar cargos na igreja e até mesmo realizar diversas atividades religiosas, sem que o coração esteja verdadeiramente rendido ao Senhor. Ao longo das Escrituras, encontramos pessoas que possuíam uma religiosidade exterior impressionante, mas que estavam espiritualmente distantes de Deus. Seus lábios o honravam, mas seus corações permaneciam longe dele. Foi exatamente contra esse tipo de religiosidade que Jesus levantou sua voz. Ele denunciou a hipocrisia daqueles que se procuravam excessivamente com a aparência exterior, enquanto negligenciavam a condição do coração. Deus não se impressiona com títulos, posições, conhecimento teológico ou
demonstrações externas de piedade. O Senhor vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Ele conhece as intenções, os pensamentos, os desejos e as motivações mais profundas da alma humana. Por isso, Jesus ensinou que Deus deseja verdade no íntimo. O Senhor não procura apenas mãos ocupadas em atividades religiosas, mas corações quebrantados, sinceros e completamente rendidos à sua vontade. A verdadeira espiritualidade não consiste apenas em fazer coisas para Deus, mas em viver em comunhão com Deus. Não se trata apenas de praticar uma religião, mas de possuir um relacionamento vivo e transformador com o Senhor. Quando o coração é verdadeiramente transformado pela graça, as obras exteriores deixam de ser uma simples obrigação religiosa e passam a ser uma expressão natural do amor, da fé e da obediência a Deus. Esta é a promessa gloriosa da bem-aventurança. Os limpos de coração verão a Deus. Essa promessa possui um aspecto presente e um aspecto futuro. No presente, aqueles que possuem um coração transformado passam a perceber a atuação de Deus em suas vidas. Mas o cumprimento pleno acontecerá na eternidade. O apóstolo João escreveu: sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João, capítulo 3 e o versículo 2. A maior esperança do cristão não é apenas estar no céu, é contemplar a glória do próprio Deus. Diante das palavras de Jesus, somos chamados a examinar constantemente nossos corações. A preocupação do cristão não deve estar apenas em suas ações exteriores, mas principalmente na condição espiritual do seu interior. Precisamos nos aproximar diariamente de Deus em oração, pedindo que Ele revele aquilo que ainda precisa ser transformado em nossa vida. Devemos buscar do Senhor sinceridade para andar em verdade, integridade para viver de forma coerente com a fé que professamos, arrependimento para reconhecer e abandonar nossos pecados e santificação para crescermos continuamente em nossa comunhão com Deus. O coração humano possui uma tendência natural ao engano e à autossuficiência. Por isso, não podemos confiar em nossa própria avaliação. Precisamos permitir que a palavra de Deus examine nossos pensamentos, intenções e motivações mais profundas. Mais importante do que parecer espiritual diante das pessoas
é ser aprovado diante de Deus. Os homens enxergam a aparência exterior, mas o Senhor contempla aquilo que está escondido no íntimo. Podemos impressionar pessoas com nossas palavras, nosso conhecimento ou nossas atividades religiosas, mas nada pode ser ocultado dos olhos daquele que conhece perfeitamente o coração humano. A pureza de coração não é resultado da perfeição humana, mas da ação contínua da graça de Deus na vida do cristão. Não significa ausência de lutas, falhas ou fraquezas, mas uma disposição sincera de buscar a Deus, arrepender-se quando necessário e permitir que o Espírito Santo opere uma transformação constante em nosso interior. O coração puro é aquele que, apesar de suas limitações, deseja agradar a Deus acima de todas as coisas. É um coração que não se acomoda ao pecado, mas busca diariamente ser moldado, corrigido e aperfeiçoado pelo Senhor. Por isso, a pergunta que esta bem-aventurança nos faz é simples e profunda. Como está o nosso coração diante de Deus? Que o Senhor nos conceda a graça de viver com sinceridade, humildade e pureza de coração, para que nossa vida reflita cada vez mais a beleza da sua obra transformadora. Diante das palavras de Jesus, somos chamados a examinar constantemente nossos corações. Mas antes de prosseguirmos, precisamos compreender o que a Bíblia entende por coração. Nas Escrituras, o coração não é apenas a sede das emoções ou dos sentimentos. O coração representa o centro da vida humana. É nele que nascem os pensamentos, as intenções, os desejos, as escolhas, as motivações e os propósitos. O coração é o lugar onde o homem realmente é aquilo que Deus vê. Por isso, quando a Bíblia fala de um coração puro, ela não está se referindo simplesmente a sentimentos bons ou emoções sinceras. Ela está falando de uma vida interior transformada, de uma mente submetida a Deus, de uma vontade rendida ao Senhor e de intenções purificadas pela sua graça. É exatamente por essa razão que devemos buscar constantemente diante de Deus sinceridade, integridade, arrependimento e santificação. Não basta corrigir comportamentos externos se o coração continuar distante do Senhor. Deus deseja realizar uma obra profunda que alcance a raiz da nossa existência e transforme aquilo que somos no mais íntimo de nosso ser.
Ao longo da história bíblica, encontramos uma verdade que jamais mudou. Deus vê o coração. Quando Samuel foi enviado para ungir um dos filhos de Jessé, seus olhos se voltaram para a aparência dos homens. Porém o Senhor lhe disse: porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Os homens observam nossa aparência, nossas palavras e nossas ações. Deus, porém, contempla aquilo que está escondido no íntimo. Ele reconhece os pensamentos antes mesmo que sejam pronunciados. Ele vê as intenções que ninguém mais percebe. Ele conhece as lutas, os desejos, os sonhos, os pecados ocultos e também a sinceridade daqueles que o buscam em verdade. Essa realidade deve produzir em nós duas atitudes. A primeira é humildade, porque não podemos esconder nada de Deus. A segunda é esperança, porque o Senhor não nos julga apenas pelas aparências. Ele vê a sinceridade do arrependimento, o desejo de obedecer e o anseio de viver para a sua glória. Por isso, mais importante do que parecer espiritual diante das pessoas é possuir um coração aprovado diante de Deus. Mais importante do que impressionar os homens é agradar ao Senhor. Mais importante do que construir uma aparência religiosa é permitir que Deus transforme o nosso interior. A pureza de coração não é perfeição humana. É a obra contínua da graça divina moldando nossos pensamentos, nossas motivações e nossa vontade segundo o caráter de Cristo. É viver diante daquele que conhece todas as coisas e, ainda assim, nos chama para uma vida de comunhão, santidade e transformação. Que possamos lembrar todos os dias desta verdade. Os homens veem o exterior, mas o Senhor vê o coração. E é exatamente nesse coração que Deus deseja habitar, governar e transformar para a sua glória. Chegamos ao final de mais um estudo das bem-aventuranças. E a pergunta que permanece diante de nós é esta: como está o nosso coração diante de Deus? Vivemos em uma geração que valoriza a aparência, a imagem e aquilo que pode ser visto pelos homens. Mas Jesus nos ensina que o mais importante não é aquilo que os outros veem em nós, mas aquilo que Deus vê em nosso interior. Talvez possamos esconder nossas fraquezas das pessoas. Talvez consigamos construir uma imagem de espiritualidade diante daqueles que nos cercam. Mas diante de Deus não existem máscaras.
Não existem aparências e não existem segredos. O Senhor vê o coração. A boa notícia é que o mesmo Deus que conhece profundamente o nosso coração também é capaz de transformá-lo. Ele pode remover aquilo que precisa ser removido, curar aquilo que foi ferido, restaurar aquilo que foi quebrado e criar em nós um coração puro e inteiramente voltado para a sua vontade. Por isso, não permita que esta bem-aventurança seja apenas mais um conhecimento adquirido. Permita que ela se transforme em uma oração diária. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51, versículo 10. Que cada um de nós busca viver não para impressionar os homens, mas para agradar a Deus. Que nossa fé não seja apenas uma aparência exterior, mas o reflexo de um coração transformado pela graça do Senhor. E lembre-se da gloriosa promessa deixada por Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Chegará o dia em que a fé dará lugar à visão, a esperança dará lugar à realidade, e os remidos contemplarão a glória daquele que os amou e os salvou. Até lá, que o Senhor continue purificando nossos corações, fortalecendo nossa fé e moldando nossa vida segundo a imagem de Cristo. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Um forte abraço e até o próximo estudo das bem-aventuranças.